Que fazem, João Vitor, meu parceiro? Você foi responsável pelo Chiliquento Dias e o Chiliquento Rocha brigarem no ao vivo. Podemos dizer uma discussão pesada. Rolou até um: Flávio, você não tá me respeitando? Me respeita, Flávio! Me respeita, Flávio! João Vitor, agora tu já conseguiu mesmo. Conseguiu tudo na tua vida. Até um baba-ovo um do outro brigando no ao vivo. Rapaz do céu, família. Até o Edmundo deu um pitaco nessa situação, indiretamente, tá? Falando. E por que eu vou levantar isso agora? Aconteceu aí no sabadão, porque eu acho que tem tudo a ver com a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra o Del Valle. Mais uma vez, João Vitor em campo, família. E é um debate bom, na minha opinião. Conto com a sua aí também nos comentários. Além disso, vamos falar um pouco aqui sobre mercado da bola, porque lembra o empresário do Adson falando, pô, os caras estão tentando aí uma jogada show de bola, de me pagar uma merreca ainda em 10 anos, e depois chegaram, pô, e aí, esse jogador tal, tem como? O canal Na Torcida Vascaínos descobriu, né, quem é esse jogador, além de falar também aqui sobre questões médicas, família. Thiago Mendes, também o Davis, quero falar um pouco do Barros, e também, assim, eu começo também a analisar, a pesquisar, a observar a janela dos nossos rivais. Até porque, né, o Vasco está ali na zona da confusão, como diria professor, né? Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, eu tava vendo agora que o Grêmio tá perto de acertar a contratação do atacante Carlos Vinícius. E na minha visão, tá, seria um bom atleta aí para disputar posição com o Verratti, né? Acho que é um jogador que tem essa mobilidade que a gente pede, ele tem uma boa técnica, né? Tem experiência europeia, passou por várias ligas. Um tempo atrás, eu estava acompanhando a situação do Carlos Vinícius. Me parece que ele queria jogar no Corinthians e acabou não acontecendo, né? Até aceitou ali, reduziu o salário e tá acertando com um time, família, que sinceramente, cara, eu coloco o Grêmio brigando muito aí pelo Z4. O Grêmio é muito ruim, muito ruim. O que não pode acontecer em relação Vasco e Grêmio é o Vasco perder pontos em casa, porque o Grêmio deve garantir alguns pontos jogando em casa. Então o que aconteceu no sábado, assim, não pode, cara. Não pode acontecer de perder 2 pontos para esse time horroroso do Grêmio. Então aqui é um jogador que eu entendo, né, até né, pelo Bright White me parece não estar 100%, é um jogador que pode ajudar o Grêmio na minha modesta opinião. Além da contratação também do Balbuena, né? Tá praticamente certo aí com o Grêmio. É o Grêmio se reforçando, como eu disse, é um time que vai brigar ali, pau a pau com o Vasco no Z4, porque o Grêmio é horroroso. Tem muita gente que usa o argumento do Carlos Vinícius, né, brasileiro, que ele é um jogador, que ele é um centroavante que não tem tantos gols, né? Ele tem 87 gols na carreira. Em comparação com o Verratti, por exemplo, eu estava vendo aqui na Transmarket que o Verratti tem 155 gols na carreira. Então é uma diferença, né? Mas a gente tem que pontuar as ligas, né, família? Por exemplo, o Carlos Vinícius, 52 partidas no Fulham, 50 no Benfica, 24 gols lá na Liga de Portugal, 8 na... porque tem a Premier League, tem a Copa Inglesa e tudo mais, né? Mas ele passou pelo PSV, Tottenham. No Tottenham ele fez, né, 22 partidas, 10 gols. No Rio Ave também 20 partidas, 14 gols. Então a gente tem que pontuar também essa questão da liga, né? Por exemplo, eu não sabia disso, eu estava acompanhando agora. O Verratti tem 76 gols na segunda divisão da Argentina, por exemplo. Mas assim, tem um número sensacional, né, família, aqui no Brasileirão, 30 gols já com a camisa do Vasco. Mas eu acho que é um atacante que, né, poderia sim brigar por posição aí com o Verratti, tem mais mobilidade, é rápido, tem uma boa técnica. Eu gostaria de ver esse cara no Vasco, mas, né, infelizmente está acertando aí com o Grêmio. Falando aqui também rapidamente sobre o empresário do Adson, é o Fábio Melo, né? Informação aqui do canal Na Torcida Vascaínos, dizendo que o jogador que o Vasco buscou foi o Mike, né? Mike, esse... um tempo atrás também, eu estava acompanhando, me parece que ele estava praticamente acertado com o Santos, e agora eu não sei como é que tá essa resenha aí. O empresário fala, né? Se for bom para o jogador, eu tenho que
E aqui, essa situação, essa raiva que eu tô passando em relação a essa situação da recuperação judicial do Vasco, e vou colocar o jogador lá, por entender que né, pode realmente agregar na carreira do atleta. Mas como o Mike me parece que tem contrato até o final do ano, ele estava tentando rescindir para acertar né, com o Santos. Falando da parte técnica, né, família? Acho que o Mike poderia ajudar, principalmente né, a compor o elenco, ser mais uma opção ali, até uma opção melhor em relação ao Pumita, na minha opinião, mesmo já né, estando aí com uma certa idade, mas eu não acho que o Mike chegaria no Vasco hoje para ser titular, sabe? Eu sei que o PH não foi tão bem assim contra o Grêmio, eu vi uma galera reclamando dele, passes errados e tudo mais, foi um também ali dos jogadores que acabaram escorregando, né? Ele e o João Vitor, e saiu o gol do Grêmio, mas assim, cara, as boas partidas que o Vasco tem na temporada, você vai ver sempre o PH se destacando, sabe? E nas péssimas também, ele tenta alguma coisa. Então eu sempre falo aqui com vocês, apesar de toda a dificuldade técnica que ele tem, porque o PH também tem muita dificuldade, mas a força dele ajuda demais e ele, na minha visão, é um dos principais jogadores do Vasco nessa temporada. Mas tá aí, né? Só pra gente pontuar aqui, o Mike também não vai chegar no Vasco. Família, falando um pouco sobre o Barros, né? A gente sabe aí que ele vai retornar e vai nos ajudar. Vamos lá, Barros. A pessoa, seria uma história legal em relação ao Barros. Mas, assim, eu tô tocando aqui no nome desse atleta porque entendo, e aí vocês vão acompanhar aqui também, que era a opinião da família, sobre a provável escalação. E assim, eu já acho que se o Barros tivesse né, pronto para jogar aí com a camisa do Vasco, deveria jogar, cara. Sinceramente, porque é aquela questão que a gente fala aqui, né, da qualidade técnica, tudo mais, mas da força física, da explosão, da velocidade. E o Barros é um jogador mais jovem, né, do que os dois volantes que né, provavelmente vão jogar amanhã. Mas eu tava vendo essa postagem aqui do Garone, tá aí, ó, o Barros entre os volantes da Série B. Primeiro em disputas de bola vencidas, segundo em duelos aéreos ganhos, quarto em cortes, quinto em duelos ganhos no chão, quinto em passes certos, 19º em desarmes e 32º em interceptações. Tá aí, esses são os números do volante Barros pelo América Mineiro na Série B. Mas assim, família, é aquilo que eu comentei com vocês recentemente, né? Não é um jogador que chega com status de titular, mas de repente é né, uma boa opção para compor elenco e né, tentar de alguma forma também trazer essa dinâmica aí para o meio campo do Vasco. Nesse momento né, a gente vê o Diniz optar muito pelo Matheus Carvalho e não está fazendo uma boa temporada. Então, de repente, no decorrer dos jogos, o Barros né, passa a ser essa primeira opção e aí nos ajudar a performar melhor, porque o Matheus Carvalho vem fazendo aí uma péssima temporada. Os críticos do Cocão podem estar nesse momento, tá vendo aí? Era para vender aí para qualquer time dos Estados Unidos aí que tava querendo ele. Não venderam? Não sei, né, família vascaína. Vamos torcer também para que o Matheus Carvalho possa se recuperar. Falando aqui rapidamente sobre o Thiago Mendes e também sobre o David, tá aí, ó. Thiago Mendes segue em processo de recondicionamento físico e não deve ser opção para o jogo contra o Inter Del Valle pela Copa Sul-Americana. David virou dúvida após sair com cãibras na partida contra o Grêmio no último sábado. Eu queria também saber sobre o Leandrinho, cara. A gente vai trocar uma ideia sobre a provável escalação e não é o Leandrinho, né? Vai ser o Vitor Luiz. Mas assim, família, em relação ao David, eu até espero né, que ele possa ir para o jogo, de repente ficar ali no banco e entrar no decorrer da partida, ou também preserva o atleta, né? Não pode perder um jogador que foi até bem né, contra o Grêmio. E o Thiago Mendes é isso, faz parte do processo. Não dá para acelerar, para adiantar e lá na frente perder o atleta. E também né, entrar em campo e não conseguir ajudar, não conseguir performar. Mais um mole em campo aí não dá, né? Você me entende, você me entende muito bem. Entrar mais um mole dentro de campo aí vai ficar difícil, vai ficar complicado. Então faz parte do processo. Quando o Vasco acertou a contratação, já sabia, né? Ele mesmo falou sobre isso na coletiva, que ele estava de férias. Vamos torcer também para que ele possa né, nos ajudar aí o mais rápido possível. Família, agora vamos reagir aqui, né, rapidamente, essa briga no ao vivo aí do Chiliquento Dias e do Chiliquento Rocha, porque eu acho que tem tudo a ver né, com a provável escalação do Vasco para o jogo contra o Del Valle, e tem até o Edmundo também, que na live dele estava falando sobre essa situação de barrar Hugo Moura, de barrar Piton, de barrar João Vitor. Chega aí, tá interessante. Mas vai botar quem no lugar do João Vitor? Diante dessas... Não tem que trocar. Quem que ele vai botar? Tem que trocar, se ele tiver a convicção, tem que trocar. Trocar por trocar, não troca ninguém. Ele tem que ter a convicção. Ele treinou, ele deu a possibilidade deles treinarem
eu sempre falo aqui, a gente tem que respeitar o dia a dia. O cara tá lá o dia a dia com esses caras. E o Maurício Lemos tá no banco. Eu entendo. Uma draga. Eu entendo. O Maurício Lemos entrou, ele acabou com o sistema defensivo do Vasco quando teve dentro do Vale. A gente tomou 3 gols com o Maurício Lemos em campo. Uma draga. Jean, eu entendo essa... Família, só pontuando aqui essa visão do Jean Faísca, que não tem como discordar, e eu gosto muito dos comentários dele, né, da visão tática que ele tem, mas assim, foi muito mal, de fato, atrapalhou muito ali, o Vasco estava conseguindo segurar até então, e entrou fora do ritmo, né, errando, perde uma bola ali que deixa passar e sai o gol, depois faz o pênalti, realmente foi muito mal. Mas assim, é complicado você criticar o cara que está um tempo parado e entrar naquele tipo de jogo com um jogador a menos, na altitude, né? Falam que a bola fica mais rápida. Então eu acho assim, eu não morro de amores pelo Maurício Lemos, mas você pegar esse jogo e, pô, tá vendo aí, horroroso, não dá pra barrar, eu também não acho justo, entendeu? Não acho justo. Mas a resenha tá boa aqui pra gente debater sobre isso. Sua frase de respeitar o dia a dia, entendo e respeito bastante isso. Só que ao mesmo tempo é o seguinte, se a gente ficar só respeitando o dia a dia, a gente só vai chegar aqui e falar assim, não, o Diniz trabalhou com eles lá, melhor jogou... Então, tipo assim, a gente não vai fazer nunca uma análise o que o torcedor quer e por que a gente possa também pensar de uma maneira diferente. Mas se a gente tá pensando só pela questão, porque quem viu lá aqui no treino, mas a gente não viu. Então a nossa análise tem que ser pelos jogos que estão acontecendo. Os jogos que estão acontecendo pra mim é uma temeridade a escalação do João Vitor hoje. Pra mim é uma temeridade a escalação do João Vitor hoje. E volto a dizer que o Vasco perdeu o jogo de hoje, o maior derrotado será Fernando Diniz. É a sua opinião, não é a minha e de muitos. É a minha opinião, okay. Claro. É a minha opinião. Espero que respeite a opinião dos demais. Claro, eu tô respeitando. Eu acho que de um radicalismo absurdo e uma opinião, você tá querendo ser popular. Você me desculpa. Não tô, muito pelo contrário. Flávio, eu tô pedindo a saída do João Vitor há muito tempo. Flávio, não. Aí me respeita, você não tá me respeitando, Flávio. Aí você não tá me respeitando, Flávio. Não, Flávio, não vou admitir isso. Não vou admitir. Não vou admitir. Não vou admitir você falar isso, Flávio. Não vou admitir. Não tô, porque eu tô pedindo a saída do João Vitor há algum tempo, não é de agora. Eu não tô sendo popular não, Flávio. É a minha opinião. Não. Tá bom, mas você está dando uma opinião em cima de um fato que aconteceu quinta-feira, que você não sabe o que aconteceu quinta-feira no CT. Porque se o Fernando Diniz faz isso, amigo, ele tem que sair do Vasco. Porque de alguma maneira hoje estaríamos todos dizendo aqui, o que a gente já está dizendo? Que ele cedeu a pressão e ele perde o grupo inteiro. Eu acho que a posição do Fernando Diniz, por mais que o João Vitor, eu também acho, que não poderia jogar, ele não tem opção. Ele não tem opção. Porque se ele faz isso, ele perde completamente o comando dele, cara. Porque o que seria falado internamente entre os jogadores, comissão técnica, todo mundo? Diniz, você tá dando ouvido à galera, a pressão da galera, cara. Então eu acho que ele tomou uma decisão, né? Tá escalando o time, ele tomou uma posição pra segurar o grupo nele agora. Se o João Vitor jogar mal hoje no primeiro tempo, ele tira no intervalo, cara. Ele deixou também o João Vitor, agora é contigo, irmão. Se tu for mal, terça-feira tu não joga. É isso, eu acho que a posição do Diniz é estratégica. É estratégica, não que ele esteja concordando. Mas Flávio, aí você não acha que você tá só adiando a situação? Eu acho que se o João Vitor sai, o substituto dele é pior do que ele. Se o Hugo Moura sai, o substituto dele é pior do que ele. Porque a montagem desse grupo foi muito mal feita. Tá aí, voltei aqui para o áudio ficar melhor, família. Assim, eu acho um debate muito bom, realmente. Vocês sabem, né, que Chiliquento Dias e Chiliquento Rocha, poxa, e assim, a galera que me acompanha aqui sabe, eu não falo mal deles em relação, né, à parte de comunicação. Eu acho os dois, né, excelentes jornalistas. O que eu falo aqui é do posicionamento, né, do posicionamento em relação à defesa 777, à defesa ao Jorge Salgado, e agora a gente vê um outro tipo de comportamento. É isso, mas o debate em relação ali à bola, João Vitor, o debate bom, família. Eu tenho, assim, muita gente vai concordar com o Chiliquento Dias e muita gente vai concordar com o Chiliquento Rocha, porque eu acho que, assim, é complicado. O Chiliquento Dias não deixa de estar certo, né? Você imagina no primeiro jogo barra geral, e aí teve ali a cobrança, teve o presidente da força, né, falando, a gente vai cobrar, a gente quer a saída desses caras, pô, foi aí, né, ele cita lá o Criciúma, pai, ninguém sai, não acontece nada, não, vai ter que mudar, a gente vai cobrar, não sei o quê. E aí no primeiro jogo isso acontece, poxa, não deixa de ter razão. Mas, né, barrar o João Vitor, barrar o Piton, barrar o Hugo Moura, sei lá que seja, não é por esse jogo contra o Del Valle ou o jogo contra o Botafogo, né? Existe aí uma caminhada que o torcedor está aturando. Entendeu? Então você tem aí 2 pontos bem interessantes. Mas pegando ali, né, o gancho do Edmundo, que também esse é um ponto interessante, né? Você barra o João Vitor, você bota o Maurício Lemos. Será que vale? Você barra o Hugo Moura, vai botar Matheus Carvalho?
Só que eu entendo, assim, que a mudança que o torcedor quer, de um modo geral, ele sabe disso. Ele sabe, né, que provavelmente vai dar merda também. Só que o torcedor, ele quer uma mudança, sei lá, de energia, de um algo novo, sabe? Eu acho que é por aí. Não que ele tenha a certeza que os caras vão render, porque não tem, sabe? É isso, é basicamente isso. Mas eu acho que é complicado, né? Para o treinador realmente é complicado, porque as opções não ajudam. Mas parte disso, eu acho que o Diniz poderia testar, sabe? Aí vai acontecer agora, por exemplo, né, contra o Internacional, porque o João Vitor está suspenso, então dependendo ali do nível de atuação do atleta que ele escolher, provavelmente vai ser o Maurício Lemos, dá sequência, não volta, né? O caso que muita gente cobra do Luiz Gustavo, agora eu tô vendo uma galera cobrar também, cadê o Leandrinho, mas deve estar nesse processo aí, né, de recondicionamento físico e tudo mais. Então assim, família, é complicado, essa situação acho que tem, os dois lados têm pontos interessantes, sabe? E aí falando da provável escalação, tá na tela para vocês. Léo Jardim, na zaga, João Vitor e Hugo Moura, né? Porque me parece que o Freitas tá gripado. PH, Lucas Piton. Na cabeça de área, Tietê e Jair. No meio campo, Garré. E no comando de ataque, Nuno Moreira, Ryan e Pablo Verrete. Família, assim, essa é uma meleca aqui, deu pra ver? Esfriado brabo. Difícil, hein? Muito difícil acreditar em um milagre. Muito difícil. Porque, cara, até com a bola assim, você entende que esse meio campo vai construir, né? Tite é bom jogador, Jair também sabe jogar. Mais uma moleza que vai ficar esse meio campo aí, hein? Aí com o Hugo Moura improvisado, você imagina só. Garré, de repente, sei lá, né? Garré faz a partida da vida dele, pode ajudar. Verrete tem que marcar os gols, não pode perder, né? Os gols que ele vem perdendo, principalmente nessa última partida. E assim, contar com uma grande partida do Ryan, naquele nível, antes da parada. Que o Nuno, o Ryan até foi bem, né, contra o Grêmio, é verdade. E o Nuno também não foi mal, não. Então, assim, ter as chances, carimbar, marcar e não dar fubá. Que com esse time, é difícil de acreditar que não vai ter um fubá ou outro, né? É difícil, mas de repente acontece um milagre e vai estar aqui o Thiagão berrando, você daí, pá, vamos ver, família. Fui, quero saber a sua opinião. Tamo junto.